Olá pessoal, tudo bem? No dia de hoje separamos para um assunto extremamente especial, que foi discutido no dia 7 de julho de 2023 e está descabelando muito a população. Eu não aguento! Ou seja, vamos conversar hoje sobre a reforma tributária de 2023. Quais são suas vantagens, suas desvantagens, o que realmente foi tratado, o que foi aprovado e o que podemos esperar disso. Mas antes de mais nada, deixa um like e inscreva no nosso canal. Pessoal, quando a gente fala um pouquinho sobre reforma tributária, o que foi discutido, o que é esse método que é utilizado para mais de 100 países, que é o método IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O que podemos esperar disso? Mas antes nós vamos entender quais são as esferas de tributação. Que nós temos hoje os órgãos estaduais, federais e municipais, a qual são abrangidos os impostos. São 5 esferas, 5 impostos, que vai ser unificado em uma só plataforma, em um só imposto. E nós estamos tratando de PIS, COFINS, IPI, que é a parte federal, ICMS, que é a parte de estado, e ISS, que é a parte municipal. Ou seja, todos esses impostos, todos esses 5 tributos vão ser transformados em apenas um imposto que é chamado IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. Dentro desse IVA, ele vai ser um processo dual. Então, os 5 esferas, ele vai ser transferido pelo IVA, e aí ele vai ser duas modalidades, que é o dual que eu falei para vocês. As duas modalidades, ele vai ser transferido para o EBS, que vai agregar a esfera federal, e o IBS, então temos o EBS que vai ter o IPI, PIS e COFINS. E o IBS, que vai ser as esferas estaduais e municipais, que é o ISS e o ICMS. Então, para a gente poder identificar uma vantagem dessa discussão, nós temos o quê? Nós temos uma simplificação tributária. Então, ao invés de a gente poder trabalhar e se preocupar com 5 esferas de impostos distintas, tudo isso vai ser concentrado numa única esfera. Então, ele vai simplificar o nosso regime tributário. Essa é uma das vantagens identificadas. Além disso, foi constatado também que algumas operações ela vai ter uma redução de carga tributária, a qual vai ser a parte de transportes, a parte de saúde e a parte de educação. Então, principalmente a parte de saúde e a parte de educação, que vai ter uma redução de 50% na tua carga tributária. Ainda foi destacado nesse projeto que a parte de cesta básica terá 100% de desconto tributário. Então vai ser isentado. Hoje, a cesta básica ela tem a isenção federativa, mas ela tem a sua parte de estados e municípios, elas estão atreladas ainda, mas a esfera federal ela tem o desconto de 100% sobre a cesta básica. Ou seja, para esse tipo de reforma, ele vai ter 100% de desconto sobre a operação que vai incluir os alimentos vinculados à cesta básica. A parte de saúde com redução de 50%, e transportes e afins. Porém, algumas outras atividades vai ter um acréscimo tributário, que seria bebidas alcoólicas, cigarros, alguns outros tipos de produto vai ter esse acréscimo. Ou seja, não tem como a gente definir ainda se essa é uma reforma benéfica para a população, porque ainda não está definido o percentual de alíquota aplicada para determinada modalidade. Então nós não temos ainda esta definição, isso ainda está sendo discutido. Porém, o que nós temos é um mapeamento de como vai ser essa reforma, o que ela vai ocasionar e como ela será distribuída e a aplicabilidade disso. Na minha opinião pessoal, eu posso entender que isso vai simplificar o regime tributário. Isso é uma grande vantagem nesse tipo de operação. O que eu não posso dar uma opinião mais concreta para vocês, que ainda nós não temos definição se vai sofrer algum impacto tributário, se nós vamos ter uma agressão tributária em alguns ramos de atividade. Estão destacando que saúde e educação vai ter desconto, vai ter uma diminuição de carga tributária. Estou falando até em redução de 50%. Quero ver para crer. Eu quero ver como que vai ser. Como que as outras empresas metalúrgicas, como que os estados, uma vez que essa esfera vai ser fechada em toda decisão federativa, como os estados e os municípios vão se adotar esse tipo de sistema. Porque hoje nós temos o ICMS hoje, ele é decolar, cada estado tem a sua alíquota. Mesma coisa a parte de ISS em cada município.
como vai ser unificado esse tipo de operação, como que vai ser desenvolvido, como que vai ser aplicado. Cada estado vai poder sofrer, como que ele vai distribuir para ter uma igualdade entre os estados. Isso vai sofrer impacto depois na esfera das indústrias, do comércio? Ainda não sabemos. O que foi alimentado ainda que nós vamos ter uma redução significativa, principalmente a parte de agronegócio, do pequeno produtor rural. Então, temos alguns destaques na legislação a qual isso pode ser bem benéfico e positivo para a nossa economia. Porém, eu gosto sempre de poder dar uma opinião definitiva a partir do momento que esteja concretizado e a gente souber como que está essa direção. Então, para grosso modo, para a gente poder entender então o que foi discutido, então vai ser criado pelo método IVA, é um método já desenvolvido, ele já é cultivado esse tipo de método para mais de 100 países, da parte da Europa, enfim, ele já utiliza esse método IVA. Então vai ser unificado 5 impostos, que seria a parte federal, então, o IPI, o PIS e o COFINS, e a parte estadual, o ICMS, e o município, a parte de ISS. Esses 5 impostos vão se tornar no método IVA, que é o imposto, a qual ele vai ter aquele dual. Nesse dual, ele vai ser aplicado em 2 modalidades, que seria o EBS, que vai cuidar da esfera federal, e o IBS, que vai cuidar da esfera estadual e municipal. Porém, o método IVA. Valeu pela dica, pessoal? Qualquer dúvida, deixe comentários, deixe sua opinião. O que você achou dessa explicação? Qual é a sua opinião sobre essa reforma? Se você está otimista, pessimista com essa reforma, o que você espera daqui para frente? O que nós podemos esperar das decisões dos nossos políticos? O que eles vão colocar para nós agora? Quais serão as suas tomadas de decisões? Vamos esperar, mas tenho certeza que esse método, pela minha concepção de início, simplificar o nosso regime tributário já é bem benéfico para a nossa população. O que podemos esperar é que essa simplificação traga resultado para a nossa economia. Redução de carga tributária é o que precisamos. Um grande abraço, pessoal. Uma ótima semana, ótimos negócios.